ter um relacionamento com Cristo e passar a conhecer a sua vontade sobre nós. Obras também são praticar a palavra de Deus. Abram em Salmos 119, 11. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, nós confiamos nela e confiamos na vontade de Deus para nós. E a palavra, para guardar a palavra no coração, é se lembrar dessa palavra, praticar ela. Agora vamos para João 14, 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Quando a gente pratica e obedece os mandamentos de Deus, nós estamos demonstrando o nosso amor por Deus. Porque Ele nos salvou e Ele entregou o seu Filho por nós na cruz. Então, o que seria de nós se não praticássemos a palavra dele? Isso seria meio que ingratidão, porque pela graça Jesus se entregou por nós, ele morreu por nós, mas agora ele ressuscitou e está com o Pai. Agora abram em 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que o chamou é santo. Isso foi o que eu falei no começo, né? Porque Deus nos chamou e Ele é santo. Então Ele também quer que nós sejamos transformados para vivermos a obra que Ele tem para nós. Deus, Ele nos transforma quando Ele tem um propósito para a gente. E a transformação, ela é um fruto de uma fé verdadeira. Não tem transformação se não tem fé verdadeira, se não tem transformação. Como queremos ser transformados sem o principal meio de transformação? Como você quer ser transformado, sendo que a palavra de Deus é um dos principais meios que Deus usa para transformar a gente? Abra sua Bíblia e medite na Bíblia. Não só passar o olho na palavra de Deus. A palavra é santa e ela tem poder para nos transformar. Então, que a gente medite na palavra de Deus, porque ela pode nos transformar, como ela transformou todos nós. Amém. As obras também são os frutos do Espírito. Abram em Gálatas 5, 22 a 23.
Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, agora abram em Tiago 2, 14, 17. 14 a 17. Meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, a coisa é morta. Então, Tiago aqui eu vejo que ele faz um paralelo com Gálatas 5, 22 e 23, porque ele fala do dom de humildade aqui, dom de mansidão e o de amor. O Espírito Santo, quando entra em nós, ele produz esses frutos. E eu falei dom. Mas quando o Espírito de Deus entra em nós, ele produz esses frutos. Então, se você não tem esses frutos, se conserte diante de Deus, porque provavelmente tem alguma coisa errada. E porque quando o Espírito Santo entra em nós, automaticamente produzem as obras. Agora, Efésios 2, 8. Vamos ler do 8 a 9. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Agora abram em Tiago 2, 26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem as ações está morta. Aqui a gente pode pensar que tem uma contradição, porque a fé que Paulo cita aqui, Paulo diz que a fé não vem das obras, mas vem de Deus. E Tiago aqui diz que, portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem ações está morta. Então, Paulo meio que condena ou exorta a fé sem as ações. Só que em Efésios, a fé que Paulo cita é a fé que nos transforma, é a fé que nos limpa, que nos dá uma renovação de mente. Então, e as obras que Paulo cita são obras que, por exemplo, nós
a gente ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. As obras que Paulo cita aqui são as obras que a gente faz, e fazendo elas a gente acha que a gente merece o céu. Mas o céu não vem de coisas nossas, coisas que são feitas por nós, mas ela vem pela graça. Já a fé de Tiago, ela exorta a fé sem obras. Porque, como eu disse, a fé, as obras são fruto da fé. Então, não tem como você ter fé e não ter obras. A fé e as obras andam em conjunto. Então, é impossível você dizer que tem fé, mas não tem as obras de santificação, transformação, renovação de mente e os frutos do Espírito. Se a gente tem fé, nós temos obras, não tem discussão. Então, a nossa fé ela tem que ser seguida das obras. O crer de Jesus não é crer. O crer de Jesus é crer e ser transformado. Então, nessa noite a gente aprende que a fé, as obras, ela vem pela fé, pela verdadeira fé. E a pergunta que eu deixo hoje é: será que se nós obedecêssemos, se nos observassem as nossas atitudes, se observassem as nossas atitudes, poderiam deduzir que a nossa fé em Jesus é verdadeira? Porque quando nós temos uma fé, ela se manifesta nas obras. E se nos observassem na escola ou no lugar que a gente convive, será que a gente tem certeza que a nossa fé ela poderia ser percebida? E até aqui foi a palavra que o Senhor me deu. Foi uma palavra breve, mas eu espero que tenha tocado o coração de vocês. Amém. Glória a Deus.